A paz do Senhor. Eu sou o pastor Sebastião e nesse momento eu quero estar com vocês e para todos que tiverem ao alcance de nossa voz para esse programa que nós temos na ordem, né? Que vocês já conhecem, né? O programa O Clamor do Meio-Dia. Nós estamos no Clamor do Meio-Dia. Então, fiquem conosco e nos acompanhem nesta pequena pregação ou palestra, né? Aleluia. Irmãos, nós somos todos da obra da restauração, né? E na obra da restauração existe uma observação para nós estarmos, né, vivendo a sã doutrina, aquilo que Deus estabeleceu para nós entrarmos no reino do céu. E você é convidado para estar conosco falando da palavra de Deus, né? Eu tenho costume de estar pregando sempre um assunto. O pessoal acha e não gosta, mas eu gosto, né? Que é a nossa comunhão com Deus, a nossa santidade, né? E o nosso amor com os demais irmãos. Por isso, eu fiz até um tipo de folheto, né? Até aqui na minha mão. Ele tem por título assim: o que é crer no que quer e não crer no que é. Aí todo mundo pergunta, mas que negócio é esse? Crer no que quer e não crer no que é? Não crer no que é a realidade. E a realidade é essa, né? O inferno e a morte e o céu existe. Aí eu falo sobre uma passagem que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo conhece essa palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aí torna esse caminho chamado de religião. A religião mais certa que tem é o cristianismo. Então vamos viver o cristianismo. Mas acontece, há caminho que aos homens parece reto, mas o fim dele é a morte. Isso é Provérbio 16, que está escrito isso, né? 16:14, né? Agora, que há caminhos que ao homem parece reto, mas o fim dele é a morte, está dizendo o seguinte, que há religião que aos homens parecem certa, mas o fim dessa religião é a morte eterna, é a perdição eterna. Então, não queira seguir qualquer caminho, né? Mas seja Jesus Cristo, né, o caminho que você deve seguir, que é o caminho da salvação eterna. Então, livre-se da morte eterna, que é o sofrimento e horror eterno. Vamos acertar com esse caminho, irmão. Cuidado, tem gente que crê, né, no que quer, mas não crê no que é. E a dura realidade é essa: o inferno existe, né? Jesus falou: nem todo que diz estar no caminho da salvação, dizendo Senhor, Senhor, orando, né? E não fazendo a vontade de Deus, entrará no reino dos céus. Não entra. Tem que fazer a vontade de Deus, né? Porque, ora, até o Pai Nosso dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas eles não querem fazer
a vontade de Deus, né? Eles não querem, né? Porque acha dura, né? Mas nós devemos, né, fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo, a vontade da carne e até a vontade do diabo, né? Porque muita gente não fazem a vontade de Deus, e sim, quando dizem para Jesus, duro é esse discurso. Quando Jesus estava pregando para uma multidão, estava lá os apóstolos e estava lá também, né, uma multidão. De repente a multidão foi diminuindo, né? E Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, está todo mundo embora. Também, né? Duro foi esse discurso. Essa palavra duro foi esse discurso, pegou muito para ele, porque ele disse assim, e vocês querem ir embora? Aí o Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, se só tu tens a vida eterna? Então, prefiram viver esse caminho. Então, lembre-se que a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 2, né? Segundo Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, 11 e 12, diz assim, por não amarem a Deus, ou seja, não amarem a verdade, Deus permitirá que espírito do erro operem até maravilha para que creiam na mentira e sejam condenados. Olha, meus irmãos, como podemos até dizer, dura a palavra de Deus. Nós temos que amar a sã doutrina, amar a palavra de Deus e querer fazer, mesmo que não venha causar prazer em nosso corpo, aos outros que estão do nosso lado também, né? Porque se você quiser só fazer a vontade do mundo, aí você não vai entrar no céu, né? Então, Deus permitirá que o espírito do erro operem até maravilha para que creiam na mentira e sejam condenados. Irmão, olha a permissão que Deus dá, né? Aí você vê lá na macumba, você vê muita maravilha. Eu tive uma irmã que foi curada na macumba, na igreja católica, muitas maravilhas, né? E muitas das vezes eles estão fazendo coisa contrária à palavra de Deus. Aí foi Deus que permitiu que fizesse essa maravilha, né? Porque não querem crer na verdade, Deus permite, né? Então, irmão, se você quer ser uma boa testemunha do Senhor, você tem que fazer a vontade de Deus, mesmo que seja dura, né? Mesmo que cause incômodos para você e para os que estão demais. Todo mundo gosta de andar de shortinho, calça bem apertadinha, né? Lábios pintados, um monte de brinco e tantas outras coisas. Querem fazer isso, mas Deus não gosta, né? Então, irmão, você tem que andar no caminho de Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Deus tem até arrebatado muitas pessoas e mostrado que essas coisas tiram, né, a oportunidade de muitos entrarem no céu. Porque morreu, segue-se o juízo. Logo que a pessoa morre, né, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Ou a pessoa vai para o paraíso ou vai para o fundo do abismo. Aí nós temos que estar atento. Ou então, quando vier o arrebatamento da igreja,
a pessoa que não estiver em conformidade com aquilo que Deus gosta, ou seja, em conformidade com a vontade de Deus, não vai subir. A Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Em Mateus 7, 21, 22, aí vocês podem ver isso. Então, Deus já revelou, né, que existe o céu e o inferno, e que a igreja também vai ser arrebatada, e só vai subir os santos, que muitos não vivem a sã doutrina, né? Muitos não vivem a sã doutrina. E quem não vive a sã doutrina e faz a passagem para outra vida, ele pode ganhar de imediato o céu ou o inferno, né? Que muitos, né, têm que viver a sã doutrina, né? Cerca de 80% das pessoas não querem viver a sã doutrina. Acha que é duro, que é pesado. Mas, irmão, faça um esforço. O reino de Deus é conseguido à força, né? Muitos já perderam a salvação por não obedecer à sã doutrina, que é a realidade. Isso é crer na realidade e não crer no que quer. Ah, mas é gostoso, está vestido assim, está nessa forma. Mas Deus não está aceitando. Você tem que estar diferente. Haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, o mundanismo que a maioria querem crer, né? E não querem crer na realidade. Então não perca a salvação. Continue perseverando até o fim. E para herdar essa salvação gloriosa, nós temos que perseverar, de continuar, mesmo que não seja coisa aplausível a nossa vida mundana. A Bíblia diz, não ameis o mundo e o que no mundo há. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a palavra dele, amar a sã doutrina, viver a sã doutrina, né? Então, eu recomendo ainda que leiam em 1 Coríntios ou então Apocalipse 21, 8 e viva essa palavra. Por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, no versículo, né, primeira epístola aos Coríntios, e eu vou ler a partir do versículo 7, né, que diz assim, é Paulo, né, pregando aos Coríntios, que ele lê assim, só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Esse é o versículo 7 de 1 aos Coríntios, capítulo 6. Aí o 8 diz assim, mas vós mesmo fazeis injustiça e fazeis dano, e isto aos próprios irmãos. Temos que ter cuidado de tratar com os nossos irmãos. Aí no 9 ele fala sério, ou não sabeis, e é bom nós meditarmos isso, meditar mesmo, irmão. Nós que somos na obra da restauração, tem que meditar mesmo nessa palavra. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, né? Nem os sodomitas, né? O povo lá de Sodoma, né? Que queriam pegar os dois anjos, né? Ali, né? Aí nós vemos, eles não herdam a
salvação. Nem os ladrões, nem os avarentos. É você não querer ter muito amor ao dinheiro, não dá uma esmola, não faz coisa boa. Nem os bêbados, nem os maldizentes. A pessoa a qualquer momento está mandando os outros para o inferno, falando palavrão, e às vezes até aos próprios filhos, né, falam palavras de maldição, né? Nem os roubadores, né, não pode roubar, não pode ficar sem dar o dízimo, por exemplo, está roubando a Deus. A Bíblia diz, né, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E no versículo 11, né, 1 Coríntios 11, 6, versículo 11, diz assim: tais foste alguns de vós, mas, né, olha só, a maioria que não foi crente já fez isso tudo, ou alguma coisa dessas coisas que nós falamos aqui. Aí Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vos lavaste, mas fosse santificado, mas fosse justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Quando você aceita Jesus, você recebe isso tudo, você é santificado. Não precisa o Papa canonizar você para você é santo. É só você aceitar Jesus. Na hora que você aceita Jesus, né, você é santificado, porque você pede perdão por todos os seus pecados, se arrepende de todos os seus pecados e não vai querer pecar mais, né? Foste santificado, então, fosse justificados, quer dizer, todo o pecado foi pago por Jesus na cruz, e no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que é o nosso Deus, né? Nós cremos em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, no Deus Trino, né? Então, irmãos, atentemos para isto. Nós temos que realmente viver a santificação. Não é só dizer, eu sou de tal denominação. Não é o tal denominação. Eu sou daqueles que ouve a palavra de Deus e pratica, né? Haverá diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu tenho que ser diferente. Eu, às vezes, estou dentro do ônibus, aí vejo assim do meu lado, né? Sentou do meu lado um moço todo tatuado. Ele tinha até um porte bonito, né? Um braço, né? Mas estava o braço dele todo tatuado, né? Estava até sem camisa. Crente é diferente, não vai tatuar o corpo, não vai ficar sem camisa, não vai ficar, até homem cheio de brinco. Agora os homens estão usando 2 brincos, né? Brinco, né? E as mulheres, às vezes, faz a sobrancelha, faz esse negócio, um sapato alto que não sei o que. Cuidado, irmão. O adultério é punido. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, quando o homem olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, já adulterou com ela, já é réu do fogo do inferno. Jesus falou essas palavras. No momento eu não estou aqui no texto, mas pode ver na palavra de Deus, né, que está escrito isso. Então, irmão, vamos tomar cuidado com a nossa vida, vamos viver uma vida reta. Haverá diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, né? Temos que obedecer os nossos pastores, obedecer também a convenção que traz uma doutrina santa para nós, andarmos fazendo a obra de Deus em comunhão com
se possível até com aqueles que não são crentes, não é comunhão não, com amizade, não fazer o que eles fazem, mas procurar doutriná-los e ensiná-los para que eles recebam essa salvação. É que eu falo agora em nome de Jesus. Eu queria, apresentar aqui a minha esposa que está comigo. Vem cá, irmã Sebastiana, Queria, essa aqui é a minha esposa. Olha para ele. É a minha esposa Sebastiana. Pai Senhor. Deixa ela falar. Pai Senhor, tudo bem? Olha, é um prazer, viu, poder falar com vocês, falar para todos agora. Quero deixar o Salmo 23 para nossa meditação, O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Às vezes a gente pensa, mas eu estou faltando tanta coisa, estou precisando de tanta coisa, mas o Senhor diz que Ele nada falta para nós, E o salmista também diz, que se andares pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um feliz ano de... o ano de 26, 1926, estamos no 26. Seja cheio de bênção, de graça, E Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer, estou muito feliz de poder falar com cada um. Amém? Que Deus abençoe. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com a minha esposa Sebastiana, irmã Sebastiana, E também estar passando esse recado, porque eu quero, até que vocês morram, mas vá para o céu. Aleluia! Ou sejam arrebatados, Esse é o nosso objetivo. E para isso nós temos que viver a sã doutrina. Então fique conosco e é um prazer estar falando com a comunidade em obra de restauração. A minha igreja é Igreja em Obra de Restauração em Campo Grande. Eu sou o pastor Sebastião. Lá temos um grupo que quer viver a sã doutrina. Amém? Amém. Então eu me faço essa despedida com todos vocês. Que todos vocês tenham um bom ano novo e uma vida cristã exemplar. Amém? Manda ela orar. Olha. Agora a minha esposa, a mulher de oração, ela vai fazer mais uma oração. Vamos fazer uma oração, Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de poder falar, Senhor, com o povo. Meu Pai, nessa hora, Senhor, eu quero te agradecer a Ti. Senhor, renova nossas forças. Sim, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa os pastores, Senhor. Toma, Senhor, nossas igrejas nas Tuas mãos. Tu tem visto as dificuldades, as lutas, mas eu sei, Senhor, que a Tua boa mão não está encolhida. Ó Santo de Israel, repreende todo o mal. Abençoa nossos pastores da obra. Toma eles nas Tuas mãos, Senhor. Joga por terra todo impedimento. Renova nossas forças. Dá-nos sabedoria, dá-nos saúde. Eu te entrego nas Tuas mãos, Tua serva Lúcia, que está muito enferma. Meu Pai, repreende aquela seta, repreende aquela enfermidade, Senhor. Tu é um Deus que cura, Tu é um Deus que liberta, meu Pai. Toma o pastor Romero, toma seu pastor Neival, toma cada um dos pastores. É que eu te peço, eu te graça nesta hora, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, está terminado, esse vídeo. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, pastores, diretoria, igrejas em obra de restauração e as demais igrejas também, mas principalmente os que militam nessa obra, em nome de Jesus. Amém? Amém.